Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Luiz Dias, em breve quem vai falar com vocês é o Matheus Bione. E nesse vídeo a gente vai apresentar de forma detalhada para vocês um programa que a gente desenvolveu em Python. E esse é um projeto de uma copiadora virtual, onde o cliente ele pode escolher diferentes tipos de serviços, como digitalização, impressão, fotocópia, informar a quantidade de páginas e se quiser adicionar um serviço extra como encadernação. O objetivo da gente com esse programa foi desenvolver um sistema simples, funcional e realista, simulando o atendimento básico de uma copiadora comercial. Nesse projeto aqui vocês vão ver alguns conceitos importantes de programação, como alguns usos de funções como laços de repetição while, estruturas condicionais if, elif, else, tratamento de erros como try e except, além de operações matemáticas e formatação de strings. Ao longo desse vídeo nós vamos explicar para vocês passo a passo como cada parte faz o que faz e no final vocês vão entender claramente como o programa calcula o valor com base nas escolhas do usuário. Começando pelo tópico de boas-vindas, ela exibe uma saudação inicial com o programa usado print entre parênteses, usando a caractere /n para alinhar e deixar a interface mais organizada para o usuário, dando um melhor entendimento. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem a área de definir o serviço que o cliente deseja. Aqui a gente tem a def e a gente tem a escolha função. A def é uma palavra-chave que a gente usa para criar uma função e a função nesse caso aqui é a escolha serviço. Logo em seguida a gente tem uma while true, que significa que o código vai repetir para sempre até que alguma condição quebre o laço, no caso o return, que vem depois. Isso aqui garante que se o usuário perguntar algo errado, que se o usuário, no caso, digitar algo errado, o programa ele vai perguntar de novo. E aqui em seguida a gente tem o if. If, se o serviço for igual a digitação, no caso a gente usou uma sigla dig, ele vai retornar o valor de 1 e 10. Elif, serviço impressão colorida, que é a tag, que é a sigla ICO, né, que a gente colocou aqui, vai retornar 1. E assim por diante até o final do código. Aqui a gente também usou a strip, que remove os espaços extras antes e depois do que foi digitado. E aqui a gente usou a lower, que converte tudo para letra minúscula para facilitar a comparação. Exemplo, se o usuário digitar dig maiúsculo ou dig, tudo vai virar dig minúsculo e o código vai entender perfeitamente. E assim a gente escolhe qual é o serviço que vai ser prestado para a pessoa na nossa copiadora. Agora falando sobre a função que debilita aos entre parênteses e a página, é denominada com a quantidade de páginas a qual você deseja, solicitando ao usuário o número de páginas a serem copiadas, validando se a entrada é o número inteiro ou usando o try e o except, verificando se o valor está entre o limite permitido até as 20.000 páginas, porque se caso for além do que as 20.000, o código não será dado corretamente, aplicando os descontos automaticamente com a base na quantidade emitida pelo valor das páginas. Em seguida, a gente criou outra função, e essa função se chama serviço extra. Novamente, a gente tem um while true que garante que o programa não continua com a resposta errada. Ele cria um laço de repetição que só termina quando o usuário digita uma opção válida. A gente tem aqui o print, deseja algum serviço adicional, que é para aparecer para o usuário. E a gente tem o print 1, encadernação simples, que é R$15. Print 2, encadernação capa dura, que é R$40. Print 0, que é não desejo mais nenhum serviço extra. Não desejo nenhum serviço extra, no caso. E pronto. A partir do que o usuário digitar, é guardado na variável escolha. E se a escolha for 1, a função retorna R$15, que é o preço da encadernação simples, e ela faz a soma. Se for a 2 é R$40, que é a encadernação capa dura. E se for 0, quer dizer que não tem nenhum serviço adicional, então retorna 0. Se o usuário digitar qualquer coisa diferente de 1, 2 ou 0, o programa mostra uma mensagem de erro. A gente colocou aqui um print opção inválida, que fala que a opção foi inválida e o programa repetiu o menu por causa do while true. E por fim, falando sobre o detalhamento do cálculo do valor total, onde não é o que recebe e valida o número de páginas,
mas é o que também aplica os descontos e calcula o valor total também, né? Onde corresponde a quantidade de cópias solicitadas, sendo a função entre parênteses num underline barra página. E agora, galera, nessa parte do código a gente tem o cálculo, né? Como é feito esse cálculo. E o código é basicamente total igual serviço, valor, o serviço que o cliente escolher, mais o valor, que está pré-definido. O número vezes o número de páginas, mais o extra se o cliente ele desejar algum serviço extra, né? Como o encadernamento simples ou o encadernamento é, de capa dura, né? Que custa R$ 40. E é basicamente isso. Ele multiplica o preço vezes o número de páginas mais a soma do valor extra. Não tem muito mistério nessa parte. Agora vocês vão ver o código funcionando. A gente já está aqui no Python Online, no nosso navegador mesmo. E a gente vai correr o código. E aqui a gente tem as opções: digitalização, impressão colorida, impressão preto e branco, fotocópia. E a gente vai testar uma por uma aqui com vocês para ver como tudo vai ficar aqui. Número de páginas, a gente não aceita 20.000 páginas, temos um limite. É, Então a gente tem que colocar algo.